Então a gente parou antes do nosso intervalo na célula da glia ou da neuroglia ou gliócito, que são os nomes dados a estas células, certo? Então essas células, como eu falei, elas têm a função de sustentação dos neurônios. Os neurônios não estão Já tá. soltos. Os neurônios não estão soltos, mas eles estão sustentados por estruturas, e essas estruturas são as células da glia. E além de sustentar esses neurônios, elas também têm a função de auxiliar o seu funcionamento. É um pouco daquilo que eu falei para vocês, é como se elas fossem as estruturas mães, as células mães, que além de sustentar, auxilia para que eles para o funcionamento de determinadas funções. E aqui o nome dessas estruturas e também a apresentação de cada uma delas. Só ver aqui, alguém entrou. Então, olha essas estruturas. Nós temos oligodendrócitos. Eles são responsáveis pela produção da baía de mielina e possuem a função de isolante elétrico para os neurônios do sistema nervoso central, que é o que a gente vai ver depois mais na frente, sistema nervoso central e sistema nervoso periférico. Então, lembra que essa estrutura, oligodendrócitos, é os responsáveis pela produção da bainha de mielina. Lembra que a bainha de mielina é aquela estrutura que acelera o impulso nervoso. Então, o axônio carrega esse impulso nervoso e quem acelera ele é a bainha de mielina. Então, essas células, os chamados oligodendrócitos, são os responsáveis pela produção da bainha de mielina. Depois nós temos os antrócitos, que dispõem-se ao longo dos capilares sanguíneos do encéfalo, controlando a passagem de substância do sangue para as células do sistema nervoso. Então, os antrócitos são aqueles responsáveis por controlar a quantidade sanguínea em cada célula do sistema nervoso. Então, essa é a função dos antrócitos. E depois as microglias, que essas células são pequenas e alongadas, com prolongamentos curtos e irregulares. Então aqui a gente não tem uma função ali específica delas, mas a gente já viu que as células da glia são responsáveis pela sustentação e por auxiliar no funcionamento dos neurônios. Então essas são as três principais, certo? E aqui a gente tem a organização do sistema nervoso. Como eu tinha dito para vocês, ele está dividido em duas partes. Sistema nervoso central, que está ali pela sigla SNC, e sistema nervoso periférico, que está ali pela sigla SNP. Então, em alguns slides na frente, talvez não tenha o nome sistema nervoso central, vai ter só SNC, mas que vocês já vão saber que é sistema nervoso central, e SNP, que é sistema nervoso periférico. Então, o sistema nervoso central ele está organizado pelo encéfalo, pela medula espinal ou espinhal. Tem esses dois nomes. Mas a gente conhece mais por medula espinhal. Mas em alguns locais vocês podem encontrar o nome, medula espinal, escreveram errado. Não, não é que escreveram errado, é porque tem essas duas pronúncias, tanto medula espinal como espinhal. E ali dentro desse sistema nervoso central está ali o cérebro, o cerebelo e o tronco encefálico. Então essas são as estruturas, a organização
do sistema nervoso central. E o sistema nervoso periférico está ali composto pelos nervos e pelos gânglios. É o que a gente vai ver a partir de agora, essa organização desses sistemas. Então, o SNC, que é o sistema nervoso central, é constituído pelo encéfalo e pela medula espinal ou espinhal. Veja que de novo eu repeti para vocês. Então, aqui a gente tem o encéfalo, medula espinhal, neurônios de associação e os nervos. Então, esse é o sistema nervoso central e as estruturas presentes neste nosso sistema nervoso central. Então, nós possuímos esta estruturação e a gente vai conhecer cada uma dessas estruturas. Por exemplo, o encéfalo, que seria essa massa nervosa situada na caixa craniana, apresenta as seguintes regiões: cérebro, cerebelo, tronco encefálico, ponte e bulbo. Então, perceba que o encéfalo seria toda a parte central, seria essa caixa em si que guarda ali o nosso cérebro, aí tem a região do cerebelo, tem o tronco encefálico, ponte e bulbo. Nós vamos conhecer cada uma dessas estruturas. Então, percebam que a gente tem aqui toda uma organização. Olha só, o cerebelo, essa estrutura aqui, pequena. O cérebro em si, isso é interessante para que a gente consiga observar, porque muitas vezes a gente acha que toda essa estrutura aqui é o cérebro, mas não, é uma divisão. Aqui a gente tem uma caixa craniana, e essa caixa craniana está ali dividida por várias estruturas. Então, é importante que vocês fiquem atentos a isso. Então, por exemplo, quando aparece uma imagem dessa, muita gente diz, que imagem é essa? Essa imagem é o cérebro. Não, aqui a gente tem o encéfalo, que seria toda essa massa nervosa aí que aparece, toda essa massa nervosa aqui, situada na caixa craniana, que essa é a caixa aqui que protege. Por exemplo, a nossa cabeça em si, a gente tem o quê? Uma caixa. A gente pode dizer que isso é uma caixa que protege o nosso encéfalo, que seria toda essa massa nervosa. E aí dentro dessa massa ali, nervosa, ali do encéfalo, aí tem toda uma subdivisão. Uma medula espinhal, que seria essa estrutura aqui mais alongada, o bulbo, a ponte, o cerebelo, o cérebro, o corpo caloso, que liga os dois hemisférios cerebrais, as circunvoluções e assim por diante. Então, fiquem bem atentos a essa imagem. Como eu disse para vocês, muitas vezes a gente associa que essa imagem é o cérebro. Não, essa imagem aí é o encéfalo, onde ele é uma massa nervosa que está situada na caixa craniana e apresenta diversas regiões. Aí essas regiões a gente tem o cérebro, o cerebelo e as outras estruturas. Então é importante que vocês memorizem isso. E aqui, conhecendo cada uma dessas estruturas. O cérebro é o centro do controle de quase todas as atividades vitais necessárias à sobrevivência, tais como o movimento, o sono, a fome, a sede e de quase todas as emoções. Ele está encarregado ainda de receber e interpretar os inúmeros sinais enviados pelo organismo e pelo exterior. Isso é um pouco do que eu disse para vocês bem no início dessa nossa aula. Então, as informações chegam ao cérebro e ali essa informação é captada. Depois que ela é captada, ela é processada, aí sim é enviada para determinada parte do nosso corpo para que se realize aquilo que é pedido. Por exemplo, quando se trata de sistema nervoso, para que eu realize um movimento, chega essa mensagem lá no cérebro, ele interpreta
e ali, após essa interpretação, ele manda para o neurônio e o neurônio então executa todo esse processo dessa atividade que eu quero realizar. Aquele processo que eu mostrei para vocês ali. Lembra? Os dendritos que recebe, manda para o corpo celular, do corpo celular manda para o axônio realiza esse movimento através do aceleramento da bainha de mielina. Depois nós temos o cerebelo, que ajuda a manter o equilíbrio e a postura. Então veja só, às vezes a gente não dá muito crédito a esses nomezinhos, mas eles são partes centrais. Então, para que eu me mantenha equilibrado e mantenha uma postura, quem me dá todas essas coordenadas é o cerebelo. Depois nós temos o bulbo raquiano, está implicado na manutenção das funções involuntárias, tais como a respiração. Também falei lá no início dessa nossa aula. Todo o nosso organismo passa por manutenção. Por isso que a gente vai ao médico, ao clínico geral, ao ortopedista e assim por diante, porque a gente faz manutenção do nosso corpo. Então, a parte interna do nosso corpo tem manutenções contínuas. Essas manutenções contínuas, pessoal, essas manutenções contínuas, elas acontecem por si só no nosso organismo. Mas, quando essas manutenções não conseguem acontecer de forma contínua, aí vem sim a necessidade de procurar um profissional para nos auxiliar neste processo. Então, o bulbo raquiano, aquela estrutura que está presente aqui no encéfalo, ele vem ali com esta função de manutenção das nossas funções involuntárias. Uma dessas funções é a respiração. Então, quando ele não consegue fazer essa manutenção, aí a gente corre ali para o auxílio médico. Depois nós temos a ponte, que é constituída principalmente por fibras nervosas mielinizadas que ligam o córtex cerebral ao cerebelo. Por que mielinizadas? Lembram ainda? Mielinizada vem de bainha de mielina. Qual é a função da bainha de mielina? Aceleramento do impulso nervoso. Aí todas as vezes eu vou ficar voltando para vocês, porque é o que eu disse. Isso vocês não podem esquecer mais do sistema nervoso. Então, sistema nervoso, parte central do sistema nervoso, neurônio. Como ele funciona? O neurônio em si possui estruturas centrais. Primeira estrutura central de um neurônio. Lembra que isso vão cobrar de vocês em um concurso, em um Enem, um vestibular, porque são partes essenciais que vocês precisam saber. Então, acredito que vocês já memorizaram, que eu já estou repetindo aqui milhões de vezes, mas justamente é isso, para que vocês não esqueçam. Aqueles que não memorizaram, terminou a aula, pega um pincel, pinta a parede do quarto, desenha ali o neurônio, colocando todas as suas estruturas, porque isso vocês vão precisar para a vida. Então, neurônio, parte central, dendritos. Qual é a função do dendrito? Ele capta o impulso nervoso. Quando ele pegou esse impulso nervoso, ele mandou para onde? Para o corpo celular. O corpo celular manda esse impulso para onde? Para o axônio. E o axônio, então, vai mandar para a realização desse impulso nervoso. Do mexer de braço, do mexer de cabeça, de perna. E esse impulso acontece de forma muito rápida, graças à chamada bainha de mielina. A bainha de mielina é a estrutura responsável por acelerar o impulso nervoso. Ok? Então, mais uma vez, mostrando essa estrutura do encéfalo. Quando olharem essa imagem, o que essa imagem representa? Não é um cérebro, pessoal. Lembra que essa imagem aí é o encéfalo. E o encéfalo nada mais é que uma massa nervosa que está situada na caixa craniana
E essa caixa craniana apresenta, então, algumas regiões, entre elas cérebro, cerebelo, medula espinal ou espinhal, ponte, bulbo e assim por diante, ok? Então, memorizem bem isso aí. E aqui a gente tem uma parte central, medula espinal ou espinhal. Então, todas as vezes que eu coloquei para vocês espinal ou espinhal. Porque em alguns locais vocês vão ver a medula espinal, em outros locais vocês vão ver a medula espinhal. Então, vocês podem, quando verem o nome medula espinal, dizer, ah, escreveram errado. Tá errado isso aqui. Não. São as duas formas que são chamadas, espinal ou espinhal. A medula espinhal é um filamento nervoso que percorre o interior do canal raquidiano da coluna vertebral e exerce as funções do centro nervoso e de conduzir impulsos nervosos. É como se essa estrutura aqui, ó, veja que ela está bem dividida. Toda essa estrutura aqui é a medula espinhal, que está interligada aonde? Ali a todo o canal raquidiano, ou seja, toda essa parte aqui do encéfalo, da caixa craniana. Então, o impulso que a gente recebe, o comando nervoso, parte de onde? Parte lá do cérebro. Então, é como se aqui fosse o caminho, essa parte fosse o caminho para a realização desse impulso. Então, vejam aqui que a gente tem vários filamentos nervosos, e ali é através dessa ponte, eu vou chamar assim de ponte, porque é por onde passa esses impulsos nervosos, e ali vai mandando para determinada parte do nosso corpo, ok? Eu vou pedir só para vocês, pessoal, que se estiverem com o microfone ligado, que vocês desliguem, para que a gente não tenha nenhuma interferência aqui com a nossa aula, tá bom? Então, se alguém estiver com o microfone ligado, por favor, desliga. E se você tiver alguma dúvida, algum questionamento, digita aí no chat que eu vou responder. Então, em vários momentos eu vou parando aqui a aula para olhar no chat as dúvidas de vocês. Mas mantenham, por favor, os microfones de vocês desligados para que a gente não tenha nenhuma interferência. Seguindo, então, a gente viu a classificação e a estruturação do sistema nervoso central. Agora, então, a gente vê toda essa classificação e estruturação do sistema nervoso periférico. Ficou alguma dúvida antes de eu entrar no sistema nervoso periférico? Ficou alguma dúvida em relação ao sistema nervoso central, pessoal? Sim ou não? Sim, sim, essa nossa aula estará salva. Assim que terminar aqui, eu vou dividir ela em duas partes. Então, a primeira parte que a gente encerrou antes do intervalo, terminando aqui, eu já vou postar lá. E até a noitinha ou amanhã estará a segunda parte desta aula lá no grupo. Fiquem tranquilos, estou gravando toda a nossa aula, certo? Mas a pergunta é, ficou alguma dúvida em relação ao sistema nervoso central? Então, eu expliquei para vocês agora o sistema nervoso central e agora a gente vai entrar no sistema nervoso periférico. Então, por isso que eu faço esse questionamento. Não, não? Então, tranquilo. Vou seguir com o sistema nervoso periférico, mas daquela mesma forma. Se vocês têm alguma dúvida, pessoal, por favor, digitem aqui no chat. Não precisa falar no microfone, ligar o microfone, mas pode digitar aqui no chat suas dúvidas, questionamentos, que aí eu vou estar respondendo, certo? Então vamos lá, seguindo, sistema nervoso periférico, voluntário e autônomo.
simpático e parasimpático. Essa é a divisão do sistema nervoso periférico. A gente vai conhecer cada uma dessas partes, suas funções, suas definições, mas essa é a classificação do sistema nervoso periférico. Então a gente pode até dizer que é um sistema mais fora. Quando fala para vocês periferia, é algo mais fora da cidade, então uma região mais periférica, assim dita. Da mesma forma é aqui nesse sistema. Então a gente viu um sistema centralizado, que é o sistema nervoso central. Agora a gente vai ver o sistema nervoso periférico, que é aquele que está um pouquinho mais fora, mas porém de muitíssima importância. O sistema nervoso periférico, aqui como eu disse, voluntário e autônomo, simpático e parasimpático. O voluntário, o sistema periférico voluntário, é formado por nervos que levam as informações do encéfalo, lembra que a gente acabou de ver o encéfalo com todas as suas estruturas, para os músculos esqueléticos e dos órgãos dos sentidos para o encéfalo. Então lembra que são os órgãos do sentido ali, a visão, o tato, o paladar, ali são órgãos do sentido. Então esse sistema voluntário, periférico voluntário, ele é formado por nervos, leva informações do encéfalo para os músculos esqueléticos e dos órgãos dos sentidos para o encéfalo. Essa é a função do voluntário. O autônomo é aquele que comanda as funções involuntárias do organismo, como o batimento cardíaco, o ritmo respiratório, a digestão e a excreção. É constituído por dois sistemas que atuam de maneiras opostas. Então perceba que o voluntário é um só, mas o autônomo é aquele que comanda as funções involuntárias, mas porém ele é constituído por dois outros sistemas, que é o sistema simpático e parasimpático. O simpático é responsável por reações de situações estressantes e o parasimpático responsável por funções que fazem o corpo voltar ao normal após a situação de estresse enfrentada. Então, as situações estressantes que ali deixa a gente com os nervos à flor da pele, vem ali desse sistema simpático. E o parasimpático é aquele que vai o quê? Vai fazer com que volte ao normal, faz com que pare essas situações de estresse enfrentada. Por isso que é para o simpático. Poderíamos até definir aqui. Simpático, responsável pelas reações de estresse. Parasimpático é aqueles que para o simpático, para as situações de estresse enfrentada. Então, isso aí é um comandozinho para que fique mais fácil para vocês memorizarem, certo? Então, voluntário, formado por nervos que levam as informações do encéfalo para os músculos esqueléticos e dos órgãos dos sentidos para o encéfalo. Depois nós temos o autônomo, que comanda as funções involuntárias. As funções involuntárias podem ser os batimentos cardíacos, o ritmo respiratório, a digestão e a excreção. E esse autônomo é constituído por dois outros sistemas, que é o simpático, aquele sistema responsável pelas reações de situações estressantes, e o parasimpático, que é aquele responsável por fazer com que o corpo volte ao normal, ou seja, pare as situações de estresse, ok? Então esse é o planejamento do sistema nervoso periférico. Sistema nervoso periférico, classificado em voluntário e autônomo, e o autônomo em si é classificado por mais dois sistemas, que é o simpático e parasimpático. Aí aqui tem uma imagem que ajuda mostrando o parasimpático e o simpático. Vejam aqui, desse lado aqui, do lado esquerdo, eu tenho o parasimpático e do lado direito o simpático.
O parasimpático, por exemplo, ele contrai a pupila. Já o simpático, ele dilata a pupila. O parasimpático estimula o fluxo salivar e lacrimal. Já o simpático inibe o fluxo salivar. Ou seja, um aumenta, o outro diminui. Sempre vai ser assim. O parasimpático contrai os brônquios. O simpático dilata os brônquios. O parasimpático retarda os batimentos cardíacos. O simpático acelera os batimentos cardíacos. O parasimpático estimula a liberação de bile. O simpático estimula a conversão do glicogênio em glicose. O parasimpático estimula o peritaltismo e a secreção. Já o simpático inibe o peritaltismo e a secreção. O parasimpático estimula o peritaltismo. O simpático inibe o peritaltismo. O parasimpático contrai a bexiga. O simpático inibe a contração da bexiga. Então, veja que um faz algo, o outro faz ao contrário. É como se um dificulta, o outro facilita. Um estressa, o outro acalma. É um pouco disso dos dois sistemas. Simpático, a gente pode dizer que é aquele que não tem nada de simpático, que estressa tudo. E o parasimpático é aquele que para o simpático, que acalma tudo. Pronto. Aqui já ajuda vocês a entenderem um pouco melhor de parasimpático e simpático. Tudo bem, pessoal? Aqui, essa primeira parte da classificação, sistema nervoso periférico. Lembra que é uma primeira parte. Tudo bem? Alguma dúvida? Ok, vamos seguindo então. O sistema nervoso periférico. A gente viu que os nervos são parte do sistema nervoso periférico. Então, os nervos eles estabelecem a comunicação dos centros nervosos com os órgãos sensorial ou receptores e os efetores representados por músculos ou glândulas. Então, os nervos em si, como o próprio nome já diz, eles constituem o sistema nervoso. Então, nervoso vem de nervos. Então, com isso, ele já faz parte desta constituição. E os nervos, pessoal, eles podem ser classificados em 3 grupos: sensitivos, motores e mistos. Os nervos que se ligam ao encéfalo são chamados de nervos cranianos. Os que se ligam à medula espinal ou espinhal recebem o nome de nervos espinhais. Então vejam aí que a gente já tem uma estruturação de nervos. Eles que são partes centrais do sistema nervoso. Então o próprio nome já diz, sistema nervoso, nervoso de nervos. E a classificação dos nervos, como eu coloquei aqui para vocês, que eles estão classificados em 3 grupos: sensitivos, motores e mistos. E a gente vai entender cada um desses. Os sensitivos, ou chamados de nervos aferentes, são quando transmitem impulsos nervosos dos órgãos receptores até o sistema nervoso central. Então, a gente viu toda a estruturação do sistema nervoso central. Se um nervo transmite um impulso nervoso lá dos receptores para o sistema nervoso central, eles são chamados de sensitivos ou aferentes. Os motores ou eferentes é quando eles transmitem impulsos nervosos do sistema nervoso central para os órgãos efetores.
Lembram aquele, tá? Os que recebem, os receptores. E aqueles que mandam, os efetores, ou que realizam a função. E aqui nós temos também os nervos mistos, que são aqueles que possuem neurofibras, ou fibras nervosas sensitivas e motoras. Então, sensitivas vem o que? De sensibilidades, ou seja, eles realizam de forma frequente algumas funções nervosas, por serem o quê? Fibras finas, fibras sensitivas, ok? Então, essas são a classificação dos nervos. Os nervos são classificados em 3 grupos. Grupos dos sensitivos, motores e mistos. Sensitivos transmitem impulsos do sistema dos nervosos dos órgãos receptores até o sistema nervoso central. Os motores são aqueles que transmitem impulsos nervosos do sistema nervoso central para os órgãos efetores. E os mistos são aqueles que possuem neurofibras, ou seja, fibras nervosas sensitivas e motoras. E aqui tem uma imagem destes nervos, da sua estruturação. Olha, nervo facial, nervos vestibulonuclear, nervo vago, nervo acessório, nervo hipoglosso, nervo glossofaríngeo, nervo trigêmeo, nervo olfatório, nervo óptico, nervo oculomotor, nervo obducente, nervo troclear. Então percebam que esses são os nervos presentes na nossa estrutura corporal, presente em várias partes do corpo. Ali na caixa craniana, na região ocular, na região da medula espinhal, na região do cérebro, do cerebelo, da faringe e assim por diante. Então, esses são os nervos presentes na nossa estrutura corporal. Além dos nervos, pessoal, nós temos os gânglios. Então, os gânglios são pequenas dilatações observadas em alguns nervos. Então, os gânglios surgem a partir dos nervos, a partir das fibras nervosas. Alguns se localizam perto da medula espinhal, outros ficam mais próximos ou até dentro de certos órgãos do corpo. Então, olha só, aqui a gente tem gânglios nervosos. Vejam aqui na estrutura do neurônio. Aqui, ó, nós temos um gânglios nervosos aqui nessa estrutura. Nós temos a bainha de mielina bem aqui. Lembra que é a bainha de aceleramento do impulso nervoso. E aqui nós temos o axônio, aquele que leva o impulso nervoso. E aí, isso aqui nós estamos mostrando essas dilatações. Ó, veja que é uma dilatação. Então, eles são observados em alguns nervos. Então, aqui no neurônio ele está sendo observado. E ali alguns estão dentro, alguns ficam perto da medula espinhal, outros ficam mais próximos até dentro de certos órgãos do nosso corpo. Então, aqui já tem uma fibra nervosa dentro de um órgão do nosso corpo, dentro de uma estrutura, certo? E aqui vem o ato reflexo. Lembra que eu falei isso já no início da nossa aula, o ato reflexo, aí lembra muito dessa questãozinha aí do martelinho. Quando bate o martelinho ali na região do joelho, e automaticamente você tem um reflexo ou um movimento involuntário. Isso também está tudo ligado ao nosso sistema nervoso. E o ato reflexo é uma situação que o corpo reage a um estímulo sem que tenha consciência do que está acontecendo. Só depois de alguns segundos é que se percebeu o que ocorreu. Então percebam que quando bate o martelo ali, automaticamente, pessoal, automaticamente você tem um movimento. Você chuta ali, você dá um chute. E é um movimento tão involuntário, tão rápido. Por exemplo, é diferente quando eu quero, por exemplo, chutar algo. Ah, eu tô aqui, vou chutar isso aqui, pronto. Mas
ato reflexo, ele é muito involuntário. Quando bateu ali, automaticamente, pam, você tem um chute, ou seja, um movimento involuntário. Você nem percebe que você vai fazer isso. Você nem se prepara para isso. Hoje, talvez, quando a gente vá fazer um teste desse, a gente já tem um estudo, a gente já diz, quando bater aí eu vou ter um chute, eu vou ter um movimento involuntário. Porque você já tem um estudo. Mas quando não, você nem percebe, automaticamente bateu ali, você, tem um chute, um movimento involuntário. Então isso é chamado de ato reflexo. Ou seja, você só depois de alguns segundos é que vai perceber o que ocorreu nessa situação do corpo. E aqui quase já concluindo toda essa estruturação do sistema nervoso, do que a gente já viu hoje. A gente vem então nos distúrbios do sistema nervoso. Então, o sistema nervoso, assim como outras partes do nosso corpo, passam então por distúrbios, ou seja, por transformações, precisam de manutenção. E um dos distúrbios do nosso corpo pode ser colocado aí o acidente vascular cerebral, ou o chamado AVC, que pode ser causado tanto pela obstrução de uma artéria, que leva à isquemia de uma área do cérebro, como por uma ruptura arterial seguida de derrame. Então é importante que a gente fique atento a esses processamentos. Eu vou pedir só mais uma vez se vocês deixem os microfones desligados, porque às vezes acaba dando uma interferência, pessoal, aqui na nossa aula. Então deixem o microfone desligado e se vocês têm alguma dúvida, digitem ali no chat, que aí em alguns momentos eu vou parando aqui e vou olhando quais são as dúvidas que vocês têm, tá bom? Obrigado. Então, seguindo, os neurônios alimentados pela artéria atingida ficam sem oxigenação e morrem, estabelecendo uma lesão neurológica irreversível. Muitos passam a apresentar problemas motores e de fala. Então, olha só, o AVC ocorre quando há um entupimento, aqui tem uma imagem que eu coloquei, quando há um entupimento ou rompimento dos vasos que levam sangue para o cérebro. Então veja aqui que essas partes vermelhinhas são vasos. Então, ou entope um desses vasos, ou um desses vasos em si se rompe, jorrando sangue em si para essa região do cérebro. O AVC, quando é chamado também de AVC hemorrágico, é quando há um rompimento desse vaso e o jorrar desse sangue para o cérebro se dá o nome de AVC hemorrágico. Então, toda a área do cérebro que é atingida por este sangue torna-se uma área morta. Então, irreversível. Então, muitas vezes, fulano teve um AVC, ficou com um lado da face torto, ou perdeu o movimento de um lado do corpo. Então, isso se dá dependendo da área que foi atingida. Então, dependendo da área que foi atingida, ocorre então ali alguma deficiência. Às vezes, perda da visão, nem sempre é total, a imagem pode ser distorcida, a pessoa vê o objeto, mas não identifica. Tem também ali o problemas da fala, não consegue falar claramente ou entender o que se fala. Fraqueza facial, não é possível sorrir, canto da boca ou um dos olhos fica com aparência meia caída. Fraqueza nos braços, não se consegue erguer dois braços, movimento dos dedos. Fraqueza nas pernas, não consegue se manter em pé. Então, tudo isso se dá quando ocorre um AVC. E um AVC é um distúrbio do sistema nervoso, que se dá por o rompimento de um vaso, de uma artéria, ou o entupimento de um desses vasos. Temos também os ataques epiléticos. A epilepsia ela não é uma doença, e sim um sintoma que pode ocorrer em diferentes formas clínicas. As epilepsias aparecem na maioria dos casos antes dos 18 anos de idade e pode ter causas diversas, tais como
anomalias congênitas, doenças degenerativas do sistema nervoso, infecções, lesões decorrentes de traumatismo craniano, tumores cerebrais e assim por diante. Então, perceber que os ataques epiléticos, eles estão associados ao sistema nervoso. Então, é uma forma de que uma parte também do sistema nervoso é atacado ali, causando diversas reações. Veja só, uma pessoa que é epilética, tem um ataque epilético, apresenta ali convulsões, desmaios. Então, tudo isso se dá a um monitoramento em si, a uma problematização ocasionado no sistema nervoso. Então, isso aí pode ser uma doença degenerativa, pode vir ali de uma infecção, de alguma lesão, de traumatismo craniano, pode vir de algum tumor cerebral e assim por diante, às vezes até mesmo anomalias congênitas, ou seja, hereditárias, passadas de pai para filho, de mãe para filho ou de outros descendentes, certo? E depois também nós temos as doenças degenerativas do sistema nervoso, e uma delas são a doença de Parkinson, que ela manifesta-se geralmente a partir dos 60 anos de idade e é causada por alterações dos neurônios, que constitui a substância negra e o corpo estriado dos importantes centros motores do cérebro. A pessoa afetada passa a apresentar movimentos lentos, rigidez corporal, tremor incontrolável, além de acentuada redução na quantidade de dopamina, substância neurotransmissora fabricada pelos neurônios do corpo estriado. Então perceba que o Parkinson em si, na maioria das vezes, se apresenta por tremores ali na região das mãos. Mas também tem outros sinais, como a inclinação do tronco para frente, a rigidez e tremor da cabeça, às vezes você fica com alguns movimentos involuntários, movimento de contar dinheiro com as mãos, às vezes fica com esse movimento assim constante, redução da oscilação do braço durante a marcha, ou seja, você não consegue andar e movimentar muito o braço, rigidez e tremor também das pernas, e ali o andar, ou seja, a marcha embaralhada, com os passos mais curtos, você se perde ali nos passos. Então tudo isso se dá através de ali uma doença degenerativa que atinge o sistema nervoso, atinge os nervos do nosso corpo, certo? Então aqui, como eu já mostrei para vocês, pessoal, toda a parte central, o sistema nervoso central, periférico, como que é um neurônio, essa parte aqui, já finalizando, é a parte das doenças que são ocasionada devido à degeneração do sistema nervoso, certo? Depois também nós temos a doença de Alzheimer, que é a perda de memória, dificuldade para realizar atividades simples, tem também as mudanças de humor e comportamentos agressivos. Muitos acham que esses sintomas são coisas de velho, mas eles podem ser sinais do mal de Alzheimer, doença que ataca o cérebro e não tem cura. Então hoje Alzheimer é algo que não tem cura. Às vezes você associa, está caducando, é a idade que chegou, isso e aquilo. Mas muitas vezes está associado com a doença de Alzheimer, que vai causando todo esse esquecimento, a oscilação de humor, a pessoa às vezes se torna mais agressiva e tem várias outros problemas. E eles, como é uma doença que não tem cura, ela passa por 3 estágios, que seria a fase inicial, intermediária e grave. A fase inicial você tem lapso na memória recente, mudança de comportamento, senso de direção, atitudes mais agressivas que o normal, dificuldade em fixar informações novas, fica mais teimoso,
E já na intermediária, a perda de memória já começa a se intensificar. E aí já começa a repetição de informações. E aí você começa a estranhar a própria casa, os seus pertences. E aí começa a ter também uma alternância de momentos de lucidez, começa a ter ali uma confusão mental, um estresse psicológico e depressão, agressividade quando é contrariado, começa a dependência física, algumas atividades se tornam penosas e outras até mais perigosas. Vocabulário, o doente esquece palavras óbvias, então aqui já é um estágio, uma fase intermediária do Alzheimer. E a fase mais grave seria a dependência física total. Os comandos cerebrais já foram destruídos, você não tem mais comando, depende 100% de outra pessoa, não anda e quase não fala, não reconhece ninguém, nem a si mesmo. Aparecimento de infecções, especialmente urinária e pneumonia, deglutinação fica prejudicada, surgimento de feridas e problemas de circulação, por passar longos períodos sentados ou deitados. Então isso aqui seria o estágio mais grave. E por ser uma doença sem cura, é uma doença que requer apenas cuidados paliativos, cuidados diários, para que amenize todos esses graus de sofrimentos à pessoa afetada. Então, essa é uma doença também ocasionada pela degeneração do sistema nervoso. E doenças infecciosas do sistema nervoso. Vírus, bactérias, protozoários e vermes, pessoal, podem parasitar o sistema nervoso, sim, causando doenças de gravidade que dependem do tipo de agente infeccioso, de seu estado físico e da idade da pessoa afetada. Diversos tipos de vírus podem atingir as meningites, membranas que envolvem o sistema nervoso central, causando as meningites virais. Se o encéfalo for afetado, fala-se de encefalite. Se a medula espinhal for afetado, fala de poliomielite. Infecções bacterianas podem causar meningites. Então percebam que doenças infecciosas também atingem o sistema nervoso. E essas doenças podem ser causadas por vírus, bactérias, protozoários e vermes. Também ali causando uma destruição em várias áreas do nosso sistema nervoso. Aí aqui nós temos o exemplo da meningite, da poliomielite, que ali também são duas doenças que são ocasionadas por vírus e que acabam atingindo o sistema nervoso. Então vejam que o nosso sistema nervoso, por ele ser central e periférico, quando atingido, ele apresenta reações diversas e muitas vezes essas reações em si, dessas partes atingidas, são irreversíveis. Por exemplo, a esclerose múltipla, onde a gente já ouviu falar nos últimos anos, quando nós temos aí a atriz Cláudia Rodrigues, que luta hoje com a esclerose múltipla, que também é uma doença sem cura. Então veja só, o neurônio mais 5 glóbulos brancos estão a destruir a mielina do axônio, ou seja, lembra da bainha de mielina, que eu coloquei só mielina? Elas estão a destruir, pessoal, essa mielina do axônio. Lembra que a mielina é essa partezinha que envolve o axônio? Aqui nessa imagem, o axônio é essa parte azulzinha. E essas partes amarelas são a mielina, aquela que acelera o movimento. Então, os glóbulos brancos, 5 glóbulos brancos, passam a destruir essa mielina. Com isso, a pessoa começa a perder os movimentos, começa então a ter vários problemas, várias sequelas seríssimas
e por se tratar de uma doença sem cura, precisa então estar sempre em tratamentos diários para o controle em si dessa doença. Mas como é que ela se dá? Esclerose múltipla. Um neurônio, 5 glóbulos brancos, destrói a mielina. A mielina é aquela estrutura responsável por acelerar os movimentos do axônio. E aí ela destrói, com isso, então, essa destruição, os movimentos ficam quase que inexistentes. E já concluindo, que eu estou vendo que o nosso tempo aqui no aplicativo está também já concluindo. Professor, Comportamentos que promovem o bom funcionamento do sistema nervoso. O que nós devemos evitar? Isso é a parte mais difícil quando se fala de sistema nervoso. Bebidas com cafeína. Dificilmente a gente evita ali um café. Então é bem complicado. Mas também tudo aqui está relacionado, pessoal, ao exagero, ao excesso. Nada que, não vou tomar mais café porque isso afeta o meu sistema nervoso e tal. Não. Ter ali um controle. Tudo através de um controle, sabe? Nada muito exagerado. Sedentarismo. Querer ficar só dormindo, querer ficar só deitado, assistindo televisão, em casa, isso e aquilo. Não fazer uma atividade física, não correr, tudo isso está a afetar o nosso sistema nervoso. Então, o sedentarismo hoje é um dos fatores principais que afeta o nosso sistema nervoso. Então, hoje a gente tem aí uma grande parcela da população sedentária, onde o sedentarismo vem ocasionando várias outras doenças, como a obesidade, colesterol alto, a diabetes, pressão, problemas de pressão alta e assim por diante. Bebidas alcoólicas e drogas ilegais também são partes que afetam o sistema nervoso. Tabaco, seja cigarro em si, fumos. Alimentos ricos em colesterol, algo professor, muito gorduroso. Sim. Oi? Alguém perguntou? Falou algo? é, a pessoa que ela é epilética, ela toma remédio ou tem? Não entendi. Deixa eu voltar aqui. Você quer sobre epilepsia. Eu não entendi o restante da tua pergunta. Tipo assim, uma pessoa que ela é epilética, Aham, sabe? Ela toma remédio todo dia pra controlar, pra ela não ter um tipo ataque todo dia. aham, Entendeu? Ela toma um remédio controlado pra isso. sim. E tipo, a pessoa, se a pessoa tomar os remédios tudo certinho, tem como ela parar de tomar esse remédio, tipo, ter cura, uma cura pra isso? A princípio, hoje a gente ainda não tem. Então, de fato, a medicação hoje ela traz um controle para que você não tenha esses ataques epiléticos. Mas eu acredito hoje, como tem vários estudos, a ciência caminha ainda para nos dar várias respostas. Eu acredito que a gente chegue também a uma cura dessas doenças que a gente acaba colocando aí. Até porque a epilepsia hoje a gente já coloca como ela não é uma doença, e sim um sintoma que ocorre em diferentes formas clínicas. Então, tomar a medicação em dia, manter essa medicação regular, vai te trazer aqui um equilíbrio, vai fazer com que você não tenha esses ataques epiléticos. Mas há estudos recentes que trabalham, quem sabe, uma futura cura, uma medicação só para que não você não tenha que tomar uma medicação pro resto da vida. Assim como hoje já tem vários estudos do HIV, da AIDS, que tenta trazer ali também já resposta, uma cura para esses tipos de doenças. Então acredito que é possível sim. Mas hoje, por enquanto, no que a gente tem, a medicação seria apenas para controle desses ataques, para que não ocorram esses ataques epiléticos. Até então a gente ainda não tem ainda uma cura, tipo, vou tomar por um tempo e depois vou deixar de tomar e estarei curado. Ainda não se tem uma resposta sobre isso. Entendi.
E aí depois aqui o que devemos evitar, alimentos ricos em colesterol, que seriam as coisas mais gordurosas, medicamentos sem receita médica, e o pior de todos, que é difícil a gente evitar, que seria o estresse. Uma vida sem estresse não é uma vida, né? Então, coitado do nosso sistema nervoso lutando para que a gente não tenha estresse. É o computador às vezes não funciona, é a internet que não pega, é o WhatsApp que para, é o Facebook que deixa de funcionar, é o Instagram que não deixa eu postar o meu stories, é o Twitter que não deixa eu fazer uma publicação, os afazeres de casa. Então perceba que o estresse ele já é nosso, já é do dia a dia, mas ele também afeta bem o nosso sistema nervoso. E aí, pessoal, diante disso tudo que eu apresentei para vocês, quais são as dúvidas e questionamentos que vocês têm? Eu tenho 4 minutos nessa chamada ainda. Dúvidas, questionamentos? Ficou claro? Deu para entender? Já fizeram o desenho aí na parede de do neurônio, para que vocês não esqueçam mais as partes do neurônio, que é a parte central do sistema nervoso. Então, só um resumão. Parte básica do sistema nervoso, neurônio. O neurônio está dividido em dendritos, que é a parte que recebe, que passa para o corpo celular, manda para o axônio. O axônio realiza, então, esse impulso nervoso, essa ação. Sistema nervoso dividido em dois, central e periférico. E aí a gente conseguiu ver também algumas anomalias que acabam afetando o nosso sistema nervoso. Fora isso, vocês têm alguma dúvida? Isso mesmo, imprime o desenho, cola ali, que aí você não esquece mais. Porque toda vez que quando vocês forem fazer algum concurso, alguma prova, que tiver pedindo sistema nervoso, claramente vão querer que vocês falem de neurônio, porque é a parte básica, é a parte central. É que nem citologia, é estudo das células. Então, toda vez vão querer que vocês saibam a estrutura celular, os tipos de célula, o funcionamento da célula, divisão celular. Então, é importante que a gente anote. Na minha vida inteira, tanto de faculdade, eu vivia colando as coisas na parede do meu quarto, para mim não esquecer. Então, era uma forma de eu tentar memorizar. Outra coisa que eu fazia também muito, era ficar transcrevendo as minhas anotações. Então, aquilo que eu anotei, eu ficava depois pegando um caderno e escrevendo de novo tudo aquilo, porque era uma forma também de eu memorizar. Até hoje eu faço isso. Às vezes, se você me mandar um slide, eu mando o slide, eu pego o slide, leio o slide todo, depois eu estou escrevendo o slide todinho, que é para mim memorizar. Então, são técnicas que vão ajudando vocês a memorizar, a, a criar uma rotina de estudo. Terminando aqui, eu vou mandar já o slide no grupo. Vou postar lá no grupo do Facebook já a nossa aula de hoje, a gravação. Tanto a parte 1, eu coloquei em duas partes. Então, a parte 1 eu já vou colocar lá no grupo, assim que eu terminar aqui de postar. E o slide também já vou colocar lá. Mais uma vez, repito para vocês. Pessoal, se vocês têm dúvidas, eu estou à disposição de vocês. Então, de repente, acabou a aula e eu fiquei com dúvida, queria ter tirado essa dúvida, manda uma mensagenzinha ali no WhatsApp. Às vezes eu posso demorar a responder porque eu estou em outras aulas, tem outras turmas, mas aí pode ter certeza que eu vou responder você sim, tá bom? Então, se vocês não têm mais dúvidas, eu encerro por aqui. Agradeço muito a participação de vocês. Foi uma aula muito produtiva. Ter vocês participando comigo, tirando as dúvidas, engrandeceu muito a aula, tá bom? Então, um abraço. Até a próxima, se Deus quiser.